Peguem o material de vocês agora, a caneta, o cafezinho e vamos para a aula 8, que é Movimentos Culturais no Mundo Ocidental, a cultura grega, tá, meus queridos? Então vamos lá. O primeiro caráter da cultura grega que a gente tem que chamar atenção é que ela tinha um forte apelo, assim, extremamente humanista, né? Um apelo voltado muito para as capacidades humanas, para a valorização do ser humano, para a valorização das formas humanas. Então a gente vê isso na escultura da Grécia, que no começo, quando você pegar a história né, dos escultores gregos aí pelo século V a.C., eles tinham umas características muito parecidas com a maneira de esculpir dos egípcios, galera. Isso porque, como eu disse, a Grécia está ligada diretamente com a história do Egito Antigo, né? Só que eles vão suavizando essas formas e conforme vai evoluindo, né, essa arte helênica, vai se fazendo formas de escultura, né, que você olha... Bom, gente, eu tive a grande felicidade de ver de perto várias esculturas gregas no MASP, tá? Foi uma coisa que eu não sabia na época nem... Sabe quando você não... nem cai a ficha da situação? Sabe quando você fica um pouco chocada de estar vendo aquilo na sua frente, né? Tá vendo um objeto histórico tão antigo na sua frente? E é impressionante. A impressão que eu tenho é que aquelas estátuas, você vai mexer assim, ó, nelas, vai mexer na roupa, a roupa vai subir, vai descer, você vai fazer o que você quiser, porque é tão perfeito que não parece que é um negócio feito de rocha, de pedra, que seja, mas é feito, parece que é de tecido, sabe? A roupa daquela escultura. E é claro, né? Tinha aquela questão da valorização do corpo humano. Eu vou comentar uma coisa, porque toda vez que as pessoas olham para as esculturas gregas, elas reparam que o genital masculino é muito pequeno, né? Para não falar outras palavras aí, e sempre tem umas piadinhas em torno disso. Pessoal, nessa época isso era padrão de beleza, tá? Pois é estranho. Os padrões de beleza são coisas esquisitas ao longo da história, tá? Vocês podem ter certeza que tudo que a gente valoriza hoje, daqui um longo tempo histórico, que nem nesse caso aí, que são tempos históricos de cerca de, muitas vezes, mais de 2000 anos atrás, tudo que a gente hoje considera belo, pode ser que lá na frente vai ser considerado bizarro, tá bom? Isso faz parte. A cultura muda, né, ao longo da história. Por isso que é tão interessante estudar essas culturas, tá? Inclusive, o padrão de beleza grego era o padrão de beleza que hoje em dia, até que o padrão de beleza hoje copia alguns fatores, mas ele é muito diferenciado. O padrão de beleza grego era para o homem ser forte, né? O sinônimo de força, né, no homem, os músculos, né? Nossa, né? Era extremamente realçado. Não que nem hoje, tá? Porque hoje, o nível que a gente tem de musculatura hoje, o que eu posso dizer para vocês é que não eram úteis para aquela época, pro tipo de exercício que ele ia exercer naquela época, mas eles são estéticos para nossa estética atual. O que eu quero dizer com isso? Não seria muito bom para um grego ter muito músculo, porque senão o corpo dele ia ficar muito pesado. E considerando que os gregos que eram considerados padrão, né, eram os atletas, essa palavra até é grega, né? A gente percebe que ela é grega porque tem excesso de T, tem L no meio. Se não tivesse um TR também poderia ter, não duvido de nada, né? Mas essa função do atleta, ela vai ser realçada nas Olimpíadas. As Olimpíadas para os gregos era um importante momento de integração entre as polis, entre os povos, né? Primeiro porque era uma grande diversão para esses povos assistirem os Jogos Olímpicos, então tinha salto, tinha luta, né? A gente tinha jogos de dardos e assim, de maneira geral, era uma exibição desde o atletismo, da competição, do esporte, né? Nada que fosse ultrapassar o esporte, ou seja, competições sadias, né, de fato, e ao mesmo tempo que era um sinônimo, né, máximo de veneração ao deus principal da cultura grega, que é Zeus, tá? Eles veneravam Zeus, não é à toa que tem a tocha da Olimpíada, porque o fogo, para os gregos, ele era associado a Zeus, porque quando o elemento raio, que é o elemento aí que é associado ao deus Zeus, né, ele, historicamente falando para a humanidade, quando caía um raio, além do susto, né, que as pessoas tomavam, como a gente toma até hoje, muitos seres humanos iam para o lugar que tinha caído o raio, não porque eles eram completamente loucos, ou porque eles sabiam que não cai o mesmo raio, é raríssimo, né, cair o raio no mesmo lugar duas vezes, né? Apesar que, vai saber, né, tem gente que tem sorte no azar, né? E aí,
Eles iam para captar aquele fogo, né, do raio, que o raio basicamente espalhou, né, pela floresta, no contato com a areia, né, no contato também com a árvore, né, com o tronco da árvore. Aquela voltagem muito alta do raio acaba fazendo as coisas pegarem fogo. Então eles iam na floresta coletar esse fogo quando a gente ainda não dominava o fogo, né, para poder se proteger. A gente não sabe até que ponto os gregos tinham noção disso, né, dessa parte evolutiva aí do ser humano. Mas uma coisa que chama a atenção é que eles não sabiam no quesito concreto, mas eles se jogaram para o imaginário religioso, né? Então eles acreditavam que era Zeus que dava esse fogo para a humanidade. E através dessas trocas, o ser humano aprendeu a dominar aí o fogo, tá bom? A técnica do fogo. E aí, por exemplo, era muito comum nas casas gregas terem tochas espalhadas pela casa, né? Também não só nas Olimpíadas. E quando o fogo apagava, né? Quando você não mantinha o fogo aceso durante o passar do tempo, né? Era visto como até mau presságio, tipo, como hoje em dia a galera acredita que é quando você quebra um espelho, quando você passa por debaixo de uma escada, sabe? Que é um sinal de mau presságio, né? Naquela época eles acreditavam que era quando apagava a chama do fogo. Isso é muito louco porque as culturas religiosas ocidentais vão beber muito dessa fonte da cultura grega. E essa questão da conexão entre o fogo e a divindade vai manter, né? Ela vai continuar existindo através de, por exemplo, quando o católico vai lá, acende a vela dele para fazer a oração dele, né? Ou o espírita que acredita que isso influencia no sentido de guiar as almas, né, e tudo mais. Independente da religiosidade, galera, o fogo é um elemento que sempre mexeu muito com grandes divindades. Então, dá para perceber que a humanidade associou os elementos da natureza muito a vários outros deuses, mas que o fogo especificamente, por ser um elemento da natureza que foi essencial para a nossa evolução, né? Porque transformou o cozimento das comidas, porque nos aqueceu, porque nos ajudou até inclusive a se livrar de alguns predadores que tinham medo, né, do fogo. O fogo ficou no imaginário humano como uma coisa muito divina, né? Uma coisa que veio dos deuses. E a cultura grega, ela reproduziu isso também, tá bom? Então a gente tem também o animal político do Aristóteles, né? Pois ele defendia que precisava ter escravidão porque o ser humano livre, ele teria tempo para pensar sobre política, ele teria tempo para debater política, né? É legal porque o Platão, nesse momento, ele vai criticar o Aristóteles, né, nesse aspecto. Apesar que o Aristóteles estava dizendo basicamente que o ócio que produz a politização, e nesse sentido ele está certo, eu não tenho como me politizar trabalhando o tempo todo, né? Se eu pegar o Fordismo, que foi a linha aí capitalista do século XVIII para o século XIX, né, dos Estados Unidos, eles acreditavam que o trabalhador, quanto mais tempo ficasse na linha de produção, mais alienado ele ficava, né? Então era mais fácil de explorar ele. E a gente vê que isso se consolida mesmo até hoje, né? Pessoas que trabalham muito, têm pouquíssimo tempo para atividades culturais e filosóficas, muitas vezes. Mas a gente sabe que hoje, às vezes, esse excesso de trabalho pode produzir também uma consciência, né? Que tem alguma coisa de errado acontecendo, ou que está tendo exploração demais, enfim, né? Nessa época, não. Acreditava-se que essa consciência só viria através do ócio, então é o que eles chamam de ócio produtivo. Ou, literalmente, aquele dia que você tira para não se cobrar de nada, né? Para não ficar aquela voz controladora louca, subconsciente na sua cabeça, que acha que você tem que transformar todo o seu tempo livre em produção, né? E, na verdade, não. Para os gregos era necessário esse lado contemplativo da vida, de você deixar o dia correr de maneira espontânea, sem fazer grandes planos. E basicamente isso era produtivo também, porque isso era o que abastecia as ideias filosóficas e a criatividade, né, do espírito humano, a politização, os debates políticos, os debates mais profundos das nossas relações humanas, tá? Então, outra coisa muito importante é que os gregos acreditavam que eles descendiam diretamente dos deuses. Isso vai estar muito marcado nas cidades, né, estado aí, nas polis, por conta dos deuses que são mais venerados, né, que tem maiores templos aí, como sinônimo de veneração, no caso de Ares, ali, né, na cidade de Esparta, em Atenas, né, e é engraçado porque muitas cidades que tinham cavernas, né, aquelas grutas, muitas grutas, tinha-se uma veneração também do deus Hades, apesar que os que veneravam Hades eram tipo góticos suaves mesmo, não apareciam muito durante o dia, era só à noite geralmente que eles transitavam, né?
e eles também tinham aquela coisa de usar preto e tudo mais. É curioso essas coisas, né? Como muitos costumes foram se reciclando ao longo da história, de maneiras religiosas diferentes, né? E aí eles tinham a visão que todo mundo que era diferente dos gregos era bárbaro. A palavra bárbaro era uma onomatopeia, na real. O que é uma onomatopeia? No hip hop tem muito onomatopeia, que é aquele barulho que você faz musicalmente como um beatbox com a boca, mas também pode ser literalmente uma palavra inventada só para rimar com o que foi dito anteriormente. Se vocês ouvirem o rapper Snoop Dogg, ele faz isso com maestria. Ele muda, às vezes, a sonoridade de uma palavra para fazer rima com o que ele falou nas estrofes anteriores, né? Então isso é muito... A onomatopeia está presente na cultura africana e, por consequência, também na cultura grega, né? E era uma maneira dos gregos desprezarem os outros povos, porque eles diziam que esses povos falavam de um jeito tipo bar, e esse bar parecia, na verdade, a palavra bárbaro, e aí acabou se estabelecendo essa palavra para designar uma pessoa que não tem civilização, né? Na visão preconceituosa, uma pessoa que não tem os mesmos costumes que eu e que eu estranho. Então, por exemplo, dizem que lá na China é muito comum, os chineses não estão nem aí, tipo, fluidos corporais, whatever, eles liberam, né? E para eles isso é natural, porque, tipo, da mesma maneira que é natural eu ter vontade de beber água, é natural também um fluido corporal sair de mim, caramba, né? Eles não estão errados. Mas pra gente que é brasileiro, que a gente acha que tem coisas que a gente tem que fazer na vida privada que são diferentes da vida pública, isso pode soar grotesco, não civilizado, né? Não educado. Então, esse distanciamento cultural que cria costumes diferentes e que faz a gente olhar os costumes dos outros, que são costumes na nossa cultura como coisa errada, como algo sujo, errado, e que naquela cultura é encarado com naturalidade tanto quanto comer um pedaço de pão, sabe? Pra gente, esse distanciamento aí cultural, ele pode tanto criar uma curiosidade muito grande sobre aquela cultura, né? Ou uma capacidade muito foda de quando você conhece uma outra cultura, você entende melhor a sua, né? Quanto pode criar pessoas assim, né? Bem preconceituosas, como no caso desses gregos que diziam que os outros povos falavam desse jeito, né? Né? Eu acho que hoje em dia a gente pode fazer uma análise que o preconceito que a galera tem com o jeito que os japoneses, chineses falam, principalmente chineses, porque os chineses têm muita dificuldade no R, né? No Japão não tem tanta essa dificuldade. Então, a gente percebe que o povo tira muito sarro do chinês reproduzindo aquela coisa, tipo, pastel de flango, né? E, na verdade, isso mostra um lado de preconceito com aquela civilização, de não respeitar ela, né? É a mesma coisa que alguém tira sarro da gente porque a nossa língua tem muita palavra com ão, né? Tem muita palavra com esse som muito nasal e que é muito internalizado, né? Que é o ão. Então, civilização, noção, coerção, composição. Então a gente tem um monte de palavra, pão, que a gente usa com essa sonoridade. É a mesma coisa que alguém tirar sarro disso, sabe? Pra gente vai soar ridículo, né? Porque é algo que... Eu não posso mudar esse jeito de falar, a não ser que eu esteja imitando, né, o Jacan do MasterChef, tá? Tirando isso, eu não posso mudar, só pra dar um exemplo mesmo, tá? Então, todo o povo bárbaro, que era essa designação, essa palavra que acabou virando uma... Quer dizer, essa onomatopeia que acabou virando uma palavra, né? Todo o povo bárbaro, que eles imitavam o som, né, de como eles falavam, eles acreditavam que devia ser escravizado para garantir a democracia grega. Então, a partir daqui, a gente tem uma espécie de racismo, tá? Não é a mesma coisa que o racismo brasileiro, tá, galera? É outro nível de racismo. Eu falo de um racismo antigo, né? Não de um racismo moderno. Um racismo antigo era muito baseado nessa coisa da identidade em comum entre um povo, e quando tem uma identidade muito diferente, eles tendem a não respeitar, tá? Depois, então, eu vou dividir a aula, vou dar um tchau para vocês rapidamente e já volto no próximo bloco da aula.